Triângulo das Bermudas. Só de ouvir esse nome a gente já pensa, né? Navios fantasmas, aviões que somem do nada. Por décadas, essa área do Atlântico virou sinônimo de mistério, de coisa paranormal. Mas olha, hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai separar o que é lenda do que é fato. A grande pergunta é: será que tem mesmo alguma força inexplicável por lá? Ou será que a verdade é, na verdade, bem mais simples? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Vamos mergulhar fundo e analisar as evidências, sabe? Com um olhar de investigador mesmo. Para começar, vamos só delimitar a nossa área de investigação. É importante saber que não é um lugar físico com placas. É uma área imaginária, gigantesca, de intenso tráfego marítimo e aéreo. O palco da nossa história está montado. Muita gente acha que essa lenda é super antiga, coisa de séculos. Mas não é, não. Ela é uma criação bem recente do século XX, que foi crescendo com a ajuda da mídia e da ficção. Vamos ver direitinho como esse mito nasceu e tomou forma. Tudo começou, de verdade, com uma tragédia real lá em 1945. E a partir daí, a gente vê passo a passo como jornalistas e alguns autores mais sensacionalistas, digamos, foram pegando incidentes isolados e transformando tudo num suposto padrão paranormal. O ponto alto disso tudo foi um livro do Charles Berlitz, que virou um best-seller mundial, e aí, pronto, o mito estava selado na cabeça de todo mundo. Certo, agora é a hora de vestir o chapéu de detetive. Chegou o momento da gente confrontar todo esse drama, todas essas histórias, com os dados frios, com os fatos que foram documentados. E olha, ninguém fez isso melhor do que um cara chamado Larry Kush. Lá em 1975, ele fez o que os escritores de mistério não se deram ao trabalho de fazer. Ele voltou nas fontes originais. E a conclusão dele foi simplesmente demolidora. É o ponto central aqui. O mistério foi inventado. Ele não foi descoberto. E aqui, olha, está o ponto principal. O mito diz que acontece um número absurdo de desastres ali. Mas a realidade? Bom, a realidade é pura estatística. Pensa bem, é uma região com tráfego imenso, tanto de navios quanto de aviões. E para completar, fica bem na rota de furacões. Então, o que acontece? Mais tráfego e mais tempestades, infelizmente, é igual a mais acidentes. Não tem nada de anormal nisso, entende? É uma questão de probabilidade. E não é só a lógica que diz isso, são as instituições oficiais. A Lloyd's de Londres, que é a maior seguradora marítima do mundo, não considera a área um risco extra. A Guarda Costeira dos Estados Unidos concorda plenamente. E mais, um estudo da WWF sobre as rotas de navegação mais perigosas do planeta nem sequer mencionou o Triângulo. Ou seja, para os profissionais que lidam com risco de verdade, todo dia, o Triângulo das Bermudas simplesmente não é uma anomalia. Ok, então vamos aplicar essa mesma lógica investigativa agora, reabrindo os arquivos dos casos mais famosos, aqueles que sustentam toda a lenda. O que será que a investigação de verdade revelou sobre eles? O voo 19. Esse é o caso fundamental, a pedra que começou tudo. 5 bombardeiros da Marinha que desapareceram durante um voo de treinamento. A lenda diz que eles foram parar em outra dimensão, coisas assim. Só que a investigação oficial da Marinha conta uma história bem diferente, sabe? Uma história de erro humano e muito azar. O líder do voo, que não conhecia bem a área, acabou se perdendo. Para piorar, o tempo virou de uma hora para outra e os aviões ficaram sem combustível. E o avião de resgate, que também sumiu? Então, aquele modelo era conhecido, apelidado até de lata de gasolina voadora, justamente porque tinha um risco sério de explodir. Foi uma tragédia, sem dúvida. Mas um mistério paranormal? Não. Vamos para outro caso clássico, o USS Cyclops, um navio cargueiro gigante da Marinha que sumiu com mais de 300 pessoas a bordo. Bom, aqui com certeza tem que ter um mistério, não é possível. De novo, quando a gente olha os fatos, eles apontam para coisas bem mais pé no chão. O navio já estava com o motor danificado. Estava sobrecarregado com uma carga muito mais pesada e densa do que ele foi projetado para levar. E o detalhe crucial, os 2 navios irmãos dele tiveram o mesmo destino trágico. Então a causa mais provável foi uma falha estrutural catastrófica. Nada de monstro marinho ou portal dimensional. Então, se não são alienígenas, se não são vórtices do tempo, quem são os verdadeiros culpados por trás dos acidentes reais que aconteceram ali? A resposta, na verdade, está nas forças da natureza, que são muito mais poderosas e impressionantes do que qualquer ficção. Primeiro, a gente tem a corrente do Golfo.
Pensa nela como um rio gigante dentro do próprio oceano, se movendo a quase 10 quilômetros por hora. Qualquer avião ou barco que sofra um acidente ali é rapidamente arrastado para muito longe. É por isso que os destroços desaparecem e as buscas se tornam uma tarefa quase impossível. E tem um fenômeno ainda mais maluco que foi descoberto por satélites, nuvens que têm o formato de hexágono, perfeitas. E elas não são só bonitinhas, não. Elas podem gerar o que os cientistas chamam de bombas de ar. E essas bombas de ar são exatamente o que o nome sugere. São rajadas de vento violentíssimas que descem com tudo e atingem a superfície do oceano com a força de um furacão, chegando a 274 quilômetros por hora. É uma força mais do que suficiente para virar navios e derrubar aviões em segundos. E é aqui que tudo se encaixa. O clima que muda do nada, as ondas gigantes que surgem nessas tempestades e, para finalizar, a corrente do Golfo levando embora qualquer vestígio. Todos esses fatores juntos criam um ambiente que é perigoso de verdade, onde acidentes podem acontecer muito rápido e sem deixar rastros. Bom, depois de examinar todas as evidências, de pesar os fatos e de desmontar os mitos um por um, a gente finalmente chega ao veredito da nossa investigação. A conclusão final é esta. O Triângulo das Bermudas não é um mistério paranormal. Ele é, na verdade, um caso clássico de como a combinação de perigos naturais reais, erro humano e, principalmente, uma boa dose de sensacionalismo pode criar uma lenda que dura por gerações. A ciência oferece explicações perfeitamente racionais para tudo. Mas, peraí, isso não quer dizer que a região não guarde segredos. Pelo contrário. Ao desmistificar a lenda, a ciência acabou encontrando um enigma geológico de verdade e que talvez seja ainda mais fascinante. É que o normal para ilhas vulcânicas, como as Bermudas, elas irem afundando devagarinho depois que os vulcões apagam. Só que as Bermudas não afundaram, e os pesquisadores foram investigar e descobriram o porquê. Existe uma camada gigante de rocha, uma rocha bem leve, de baixa densidade, embaixo da ilha. E essa camada funciona como se fosse uma boia, sabe? Uma boia natural que está segurando a ilha ali, na superfície, há mais de 30 milhões de anos. Esse, sim, é o verdadeiro mistério incrível daquela região. E isso nos leva à grande lição desta nossa análise. O objetivo da investigação científica não é só dizer que uma história está errada. É que, ao fazer isso, a gente acaba descobrindo as verdades, que são muito mais complexas e maravilhosas e que estavam escondidas debaixo da ficção esse tempo todo. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. O Triângulo das Bermudas é só um exemplo. Quantos outros mistérios que a gente aceita como verdade por aí poderiam ser totalmente desvendados se a gente parasse para olhar para eles com um olhar mais crítico, mais investigativo? A busca pela verdade, essa sim, nunca termina.